Olá, bom dia! Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Seja Legal e hoje nós vamos falar sobre os prazos dessa semana e atualizações sobre o relatório de igualdade salarial e o Fundo de Garantia Digital. Seja Legal, com Malu Diogo. Sextou por aqui na GI, hoje eu vou trazer para vocês as alterações, os prazos e algumas atualizações que ocorreram aí de segunda-feira para cá, né, do dia 11, e a gente não tem sossego, né? DIRF prorrogada para 2025. Fechei a DIRF agora no final de fevereiro, acho que foram quase 40 anos fechando o DIRF, né? E aí quando eu fechei a DIRF eu falei assim, meu Deus, eu não acredito que eu não vou ter que fazer mais essa rotina. Eu fiquei tão aliviada, durou pouco o meu alívio, eu acho que de muitos profissionais da área. Então, a DIRF foi prorrogada, vou deixar a instrução normativa aqui embaixo, depois dá uma olhadinha, né? Não muda nada na nossa vida, continua a mesma coisa dos outros anos, né? Vamos ter que cumprir aí novamente o ano que vem a rotina da DIRF, ok? Não se esqueçam que o prazo para envio do e-social é hoje, dia 15 de março. Corram lá para enviar as rotinas. Uma rotina que a gente já está bem acostumado, todo mundo já sabe. Só estou dando um toque aqui para não esquecer do prazo. Relatório de igualdade salarial. Tá dando o que falar, né, gente? Essa semana nós tivemos aí algumas novidades e eu sugiro que vocês fiquem mais atentos com relação a esse tema. Eu vi nas redes sociais que a Confederação Nacional da Indústria, o CNI, e a Confederação Nacional do Comércio, o CNC, acionaram o STF alegando, né, alguns pontos do relatório de igualdade salarial, falando que esses pontos são inconstitucionais. Resumidamente, o que eles estão falando? Que não há fundamento jurídico para a implementação do plano de ação, né? Diferenças lícitas e razoáveis têm que ser reconhecidas, têm que ser levadas em consideração e que também pode ocorrer uma possível discriminação contra as empresas, uma vez que elas vão ter expostas, né, a sua organização salarial, as suas proporções, e isso pode deixar as empresas vulneráveis a alguma discriminação, tá? Então eu imagino que como uma manifestação das duas confederações, né, que são grandes aqui no nosso país, que é da indústria e do comércio, se manifestaram diretamente lá no STF, eu sugiro que vocês acompanhem aí esse tema, sem contar as empresas que já estão entrando, né, judicialmente, estão conseguindo eliminar para não publicação das informações. E o Fundo de Garantia Digital, né, que ainda está dando o que falar, já falei isso em outros episódios do Seja Legal, que as maiores dificuldades estão sendo encontradas em decorrência da falta de conhecimento da lei, né? E aí essa semana eu vi quais são as dúvidas recorrentes e aí eu trouxe aqui um resuminho para vocês, tá? Primeira questão, chave de acesso. Gente, olha, a chave de acesso ela não existe mais, né? A partir de março de 2024 ela não tem mais. E essa semana o que eu vi de gente relatando nos grupos de fundos de garantia digital, os grupos colaborativos, que tem muita gente indo na Caixa Econômica para sacar fundo de garantia e que o próprio funcionário da Caixa Econômica exige a chave de acesso. Então tá assim muito complicado, até a Caixa Econômica tem problema de comunicação internamente, tá? O que eu sugiro aqui, tudo que é a partir de março de 2024, rescisões a partir de março de 2024, não precisa mais de chave de acesso. Isso inclusive já está, né, registrado nos instrumentos jurídicos sobre o Fundo de Garantia Digital. Então uma dica, houve demissão na sua empresa? Quando conversar com a pessoa que foi demitida, fala para ela já baixar o aplicativo da Caixa Econômica, do Fundo de Garantia, no celular e dar entrada pelo celular mesmo. Porque ela corre o risco de ir até a Caixa Econômica, o que não tem necessidade nenhuma, e ainda exigirem a chave de liberação, tá? Então não tem mais a chave de acesso para rescisão de contrato. As guias estão sendo recolhidas, as guias no Fundo de Garantia Digital, referente à rescisão, de multa rescisória, etc. Só que está tendo uma lentidão aí na individualização das contas. Então eu acompanhei também várias pessoas falando, olha, eu paguei a guia no prazo e a pessoa foi depois de uma semana na Caixa Econômica e ainda não estava disponível o valor para saque, né? Novamente, dá entrada pelo site e acompanha pelo site mesmo, mas tem sim ocorrido
ocorrido um certo atraso, né, na individualização das contas. Então, é bom pedir para que as pessoas consultem aí, ou então que vocês deem um prazo um pouquinho maior para as pessoas entrarem para poder sacar o fundo de garantia. Início de processo é assim mesmo, tá? Não existe mais GRRF no Fundo de Garantia Digital. É uma nomenclatura que não tem mais, tá? Agora, a guia se chama GFD, tá? Guia do Fundo de Garantia Digital. É importante falar isso, porque as pessoas falam, mas como é que eu faço para emitir a GRRF no Fundo de Garantia Digital? Não tem mais. Nós temos que nos acostumar com as novas nomenclaturas. É igual a GPS, não tem mais a GPS. Agora é a DCTF Web, né? Então a gente tem que atualizar essa nomenclatura, tá? Uma coisa também que tem sido recorrente é o prazo para recolhimento, né, do fundo de garantia rescisório. Tudo que é fundo de garantia rescisório motivado pela demissão sem justa causa, que gere a multa e etc., tem 10 dias de prazo a contar do dia seguinte, né, da demissão do empregado. Não mudou nada. Então tem que tomar cuidado. Se, por exemplo, você demite uma pessoa no dia 5 de março, quando começa a contar o prazo? Começa a contar no dia 6 de março. Então, se você contar 10 dias no dia 6, você vai ter dia 16 de março, que é o prazo final para recolher o fundo de garantia. Então, não pode esperar dia 20 junto com a outra guia, porque vai estar fora do prazo, né? Agora, se você faz uma demissão, por exemplo, no dia 15 de março, né, contando os 10 dias normais da rescisão, se você quiser, você pode recolher a partir do dia 20 de abril dentro da guia mensal, não tem problema. O próprio Fundo de Garantia Digital te dá essa liberdade e já coloca tudo junto para você recolher, não tem problema nenhum. O que não pode é estourar o prazo. Então, fique atento. Isso é legislação trabalhista. Todos os recolhimentos e pagamentos relativos à rescisão de contrato devem ser quitados até o 10º dia contar da data seguinte da rescisão de contrato, tá? Outra coisa também que estão com muita dúvida, a pessoa pediu demissão, não está aparecendo o valor do fundo de garantia lá no Fundo de Garantia Digital. Na verdade tá. Quando vocês processam a rescisão de contrato, ele gera o totalizador 5.003 e já envia para o Fundo de Garantia Digital. Só que como é pedido de demissão, a pessoa não tem direito a saque. Então não mudou nada. O valor do fundo de garantia relativo ao pedido de demissão, ele vai estar junto lá na relação mensal para recolhimento no mês normal, tá? Então ele não vai sacar valor, só se gera uma guia específica, né, da multa rescisória no caso de demissão sem justa causa. Agora, pedido de demissão não, pedido de demissão fica junto com a guia mensal dos outros colaboradores da empresa, dos outros empregados, tá? Uma dúvida também que tem ocorrido, guias emitidas com erro e remetidas, não há como excluir a guia? Não, eu também acho muito desconfortável, mas a partir do momento que você emite uma guia no Fundo de Garantia Digital, a guia está errada e você tem que reemitir a guia por qualquer outro motivo, ela não desaparece, ela vai ficar lá, não tem problema. O que eles vão considerar? Apenas as guias que estão sendo recolhidas, tá? Malu, mas por que fica lá? Será que não vão tirar? Por enquanto está lá, não sei, não tenho informação se vão retirar ou não. Só que tem o seguinte, essas guias, se vocês perceberem, toda guia que sai, inclusive da DCTF Web já é assim, ela sai com um código identificador. Então eles devem ter um controle de código de identificação de guia, por isso que não é apagado. Mas não tem problema nenhum, pode deixar a guia lá que isso não vai interferir em nada. O fato de você ter feito uma guia e ela não ter sido recolhida, porque ela estava com algum problema, mas você recolheu a certa, não vai te trazer dano nenhum, tá? Questão do pagamento do Pix. Muita gente perguntando. O que é Pix todo mundo sabe, não tem como pagar sem ser pelo Pix. Mas tem muita gente perguntando, qualquer pessoa, qualquer conta, até uma pessoa física pode pagar esse Pix do Fundo de Garantia? Pode, né? O Ministério do Trabalho não vai verificar isso. Eles querem a guia recolhida. Só que toma cuidado porque pode ter um problema contábil muito sério aí. A Receita Federal cruza todos os dados. Então, se você tem uma empresa X, e vamos supor que você também tem uma empresa Y, e essa guia do Fundo de Garantia ela é relativa à empresa X, você não pode pagar essa guia com o dinheiro da empresa Y.
Cada empresa, né, tem o seu caixa, cada empresa tem os seus compromissos. Então, isso, eu sei que tem muitas empresas que fazem isso, mas consulte aí o seu contador e veja essas questões se não podem trazer algum problema contábil junto ao fisco. Mas para efetivo recolhimento de guia, tudo bem. O que eu tenho visto e que as pessoas estão comentando muito é que está tendo muito problema na leitura do QR Code no recolhimento de bancos digitais. Isso eu vi muito ontem ocorrer durante o dia. Então, por exemplo, Nubank e outros bancos que são digitais, a gente não sabe se está tendo algum problema de leitura na codificação do QR Code, está impedindo o recolhimento. Então, aqui eu tenho 2 dicas. Não deixa para recolher as guias na última hora. E se não der num banco, tente em outro. O problema não é no fundo de garantia digital. O problema tá ocorrendo aí em decorrência de leitura entre os bancos. Então tem muita gente que não consegue num banco, mas está conseguindo no outro, tá? Não deixa de recolher, tudo bem? Uma outra pergunta também que teve foi com relação ao recolhimento a maior. Vamos supor que você processou uma rescisão, fechou o totalizador, 5.003, ficou tudo certo no e-social, recolheu lá no Fundo de Garantia Digital e depois descobriu que esse recolhimento foi a maior. Como é que vai acontecer? O que acontece, né? Na verdade, lá no Fundo de Garantia Digital, vocês vão ver que tem uma caixinha escrito estorno. Futuramente, esse recolhimento a maior, essa diferença, vai poder ser abatido dos valores posteriores, que é mais ou menos como acontece com o PERDCOMP lá no ECAC, né, da Receita Federal. Mas isso não está em funcionamento. Você pode se recolher a maior, né, você pode pedir de volta o dinheiro por enquanto, no mesmo procedimento que a gente faz na Caixa Econômica. Mas com o tempo, futuramente, em breve, isso já vai poder ser abatido automaticamente, tá? Certidão de regularidade fiscal vai continuar sendo emitido no mesmo lugar pela Caixa Econômica Federal, porque a Caixa Econômica Federal ainda é detentora das contas fundiárias, tá? E uma coisa que também tem gerado muita confusão é o valor do extrato do fundo de garantia comparado com o histórico do fundo de garantia digital lá do empregado. São coisas diferentes. A Caixa Econômica continua responsável pela individualização das contas fundiárias. Então, nós temos os nossos registros na carteira de trabalho digital, todo mês recebemos os nossos salários, tudo sobe para o e-social e o valor do fundo de garantia vai para a nossa conta fundiária. Ok. Essa conta é uma conta bancária, está lá na Caixa Econômica e todo mês, inclusive, a Caixa coloca o JAN, né? O histórico é outra coisa que está lá no fundo de garantia digital. Ele detém as informações de tudo aquilo que foi recolhido durante todo o período em que a gente trabalhou na empresa. Só que não quer dizer que um valor tem que bater com o outro. Porque veja bem, o histórico do fundo de garantia digital, ele é alimentado pelo e-social. Então, a partir do momento que você envia o e-social e que gera o totalizador, esse valor já vai ser individualizado nas contas de uma forma até mais rápida que é hoje, né? Agora, nós sabemos que lá no extrato da Caixa Econômica Federal, às vezes pode deixar de cair algum recolhimento. Até porque a gente sabe que hoje a Caixa Econômica demora para individualizar os valores. Então, pode acontecer, por exemplo, de no extrato não constar um depósito que já está no histórico e pode dar alguma divergência. Então, muita gente está achando que o valor que tem que ter no extrato do fundo de garantia, que é consultado lá na conectividade, é o mesmo do fundo de garantia digital. E não é. Pode não ser, pode bater como pode não bater. Gente, o fundo de garantia digital, hoje, ele é a plataforma mais confiável. Evitem mexer nos valores que estão lá no Fundo de Garantia Digital. Muito quando houver a necessidade de complementar algum histórico retroativo ao início do e-social, né, que a gente já conversou sobre isso, e nas instruções normativas da Caixa também, e do Ministério do Trabalho e Emprego já está explicando isso. Se tiver que colocar algum valor para complementar o histórico, ok. Mas os valores que estão sendo processados do Fundo de Garantia Digital estão corretos, tá bom? E por último, não esqueçam, dia 20, recolhimento da DCTF Web, tá bom? E eu fico por aqui, espero você no meu próximo Seja Legal. GI Talks RH na DR.
Realização GIFO, tecnologia para RH. Acesse gi.com.br.